E o que seria o amor para você? A capacidade de suportar o mal-estar que a diferença do outro provoca em mim. Eu preciso compreender que para que o outro exista, é preciso que exista diferença. Se não existe diferença, todo mundo sou eu. E isso não é possível. E eu preciso suportar a diferença que o mal-estar que a diferença do outro provoca em mim. E certa vez eu coloquei isso no Instagram, Perfeito. alguém disse, que absurdo, eu não tenho que suportar, tem coisas que eu não suporto. Óbvio. Eu é não por sou isso que obrigado não, a suportar. mas é por isso que você não ama todo mundo. Exatamente. Porque tem diferenças que são insuportáveis. Então eu não amo, eu não consigo amar todo mundo. Mas para eu Mas amar, mesmo eu assim, preciso eu suportar. acho, entendi perfeitamente. Esse é o amor verdadeiro, Sim. né? Eu não dependo do outro. Eu estou com o outro por uma escolha, por valores ou por sentimentos, seja lá o que for. Mas eu acho que as pessoas não entendem. As pessoas confundem muito amor com paixão. Paixão é uma doença. Exatamente. E a gente vive numa sociedade que a paixão é muito valorizada na música. Eu amo certas músicas que você vê que é paixão, mas eu amo, e falando assim, é bom de cantar, é bom da gente sofrer um pouquinho, viver isso. mas isso não é amor, né? Tipo assim, eu sempre digo, tem um amor que é o amor verdadeiro, que desperta em mim o que eu tenho de melhor, e também faz com que eu dê para o outro o que eu tenho de melhor. Sim. Que aí a gente equaliza essas diferenças. E completando, é preciso também entender que o amor, e aí falando do amor romântico, ele sempre precisa, e isso também as pessoas, respondendo o que vocês perguntaram do amor próprio, o amor de verdade, ele tem sempre, no mínimo, 3 pessoas. Eu, você e nós. E o nós não apaga nem o eu, nem o você. Exatamente. O nós é um terceiro elemento. Então, há coisas em mim que não dizem respeito ao nós, há coisas em você que não dizem respeito ao nós, e há coisas que dizem respeito ao nós. Mas aí as pessoas acham que quando se ama só existe o nós. Não. E que tem que romper com todas as outras coisas. Com todas as outras coisas. Aí você está desmistificando, tirando a personalidade daquela pessoa. Sim. E aí você desapaixona depois com o tempo. Porque você se apaixonou pelaquela essência. E não por essa que se transformou no nós. Por isso que a gente não pode se perder. A gente tem que somar, mas não se perder. Não pode afundar. Não pode afundar não no pode mar de tirar o emoção. olho, Não pode tirar o olho do amor. Perfeito. Perfeito. Agora, Marcos, você passou uma temporada em Paris. Depois você foi para psicologia social. Né? Mestrado, né? O mestrado em psicologia social. E a psicologia social é um universo mais recente, apesar de tanto tempo, e é uma das cadeiras mais lindas, assim, quando a gente está na faculdade, né? E a gente estuda muito alguns filósofos, principalmente Foucault, que foi, pelo menos na minha época, o meu segmento, né? Né? Mas, assim, o que fez você, né? A gente tem tantas coisas, vai para a clínica, faz isso, faz aquilo, mas o que te levou, assim, eu quero mergulhar aqui no mestrado em psicologia social? Porque eu tenho muita dificuldade. Eu fiz clínica, eu me especializei depois em psicanálise, mas eu comecei a ter muita dificuldade em pensar a psicopatologia de forma individual. Sim, eu imaginei. Nem tudo pode ser atribuído a uma psicopatologia individual. Né? Então, para mim, o grande erro de Descartes, por exemplo, é a frase penso, logo na verdade, a tradução seria penso, logo sou. Né? Je pense, donc je suis. Penso, logo sou. O correto da frase dele deveria ser pensamos, logo somos. Porque nós só conseguimos pensar em coletividade. Exato. Nós somos animais extremamente frágeis. Né? Na natureza, nós somos extremamente frágeis. Se botar a gente numa floresta, a gente morre. Sem tecnologia, morremos facilmente. Mas em bando a gente é forte. Sim. Né? Então, em grupo. Em grupo.
Em bando. Em bando a gente é capaz de fazer coisas horrorosas como destruir um planeta, que é o que a Mas, gente ao está mesmo fazendo. tempo, coisas Coisas maravilhosas. maravilhosas, como criar arte, como uma série de outras coisas, como amar, Exatamente. né? Então, pensamos, logo somos. Uhum. Eu ainda mudaria mais a frase e diria amamos, logo somos, porque precisamos amar em Sim. coletividade. Então, partindo disso, eu fui tentar entender coisas que para mim a clínica não respondiam. Nem tudo pode ser atribuído a uma psicopatologia individual. Há patologias que são sociais e que precisam ser entendidas dessa forma. Por exemplo, uma coisa que me perturba muito, sempre me perturbou, é quem não tem. Isso, São Paulo tem deixado muito mais claro para mim. No Nordeste, como o Nordeste já é pobre, a região toda, a desgraça se dilui mais. Ou a gente é mais solidário com a desgraça. Mais solidário, isso. A gente é mais solidário. Mas em São Paulo tem pessoas que são invisibilizadas. E eu vou andando pelas ruas e eu vejo pessoas invisibilizadas e eu comecei a me dar conta de uma coisa curiosa. Comida, essas pessoas podem revirar o lixo e achar. Mas elas não têm água. Elas bebem água da rua, como cachorro. Então eu comecei a comprar água e dar a essas pessoas. Né? Mas eu não posso, para aquelas pessoas que passam e não veem aquela pessoa ali, eu não posso fazer uma atribuição de uma psicopatologia individual. Não é possível que todos tenham uma psicopatologia ali. Que não, é uma patologia social. Muito fundada. Condicionamento social. E muito fundado em cima da forma como a renda é dividida na nossa sociedade. Porque o amor, ele passa pelas relações de produção. A construção do amor passa pelas relações de produção. E a gente é condicionado a isso sem perceber. Né? Então, quer um exemplo? Se você encontra uma pessoa, e não é que você quer o dinheiro da pessoa, nada disso não, é um condicionamento das relações de produção. Você encontra uma moça, você achou a moça bonita, você gostou da conversa da moça, e aí você diz, você faz o que da vida? Aí ela diz, eu sou estudante de medicina. Automaticamente o seu cérebro cataloga esta moça de uma forma. Você encontra a mesma moça, a mesma beleza, a mesma conversa. O que é que você faz da vida? Ah, eu sou balconista naquela lanchonete da esquina. O seu cérebro cataloga ela como esquema. Com certeza. Né? Então, as relações de produção distorcem o afeto. E isso precisa ser denunciado, precisa ser falado, e eu não posso achar que isso é uma patologia individual, é uma patologia social. Por isso a psicologia social me importou tanto. Você, Ana, tem uma coisa que eu acho fantástica. Você tem muitas coisas fantásticas, mas você tem uma coisa que a mim me encanta muito. Você consegue sair do diálogo da academia e falar com as pessoas. Os seus livros fazem isso, né? Os seus livros estão lá falando. E aí, quando você fala, por exemplo, dos psicopatas e mentes perigosas, você fala de uma maneira absolutamente... Eu não estou falando com a academia, eu estou falando com as pessoas, eu quero que as pessoas entendam. Pois é. Mas acontece que há comportamentos coletivos que eu não posso atribuir uma psicopatia a isso. É uma doença coletiva. Então, se a gente pega, por exemplo, comportamentos que o Hamas está tendo como um grupo terrorista, eu não posso dizer que é um bando de psicopatas, todo mundo ali. Deve ter um ou outro, mas não todos. Não, mas tem uma doença social ali. Então, você está falando uma coisa que eu chamo de psicopatoplastia, que é a condição social condicionando tanto um comportamento indiferente, egoísta, e por N motivos, que não é a essência, não é a psicopatia, mas se manifesta como essas pessoas que passam em São Paulo e não veem. Invisibilizam o outro. Invisibilizam. Mas aí é uma doença social. Eu posso dizer que aquele cara é psicopata? Pode até ter. Né? Mas não é disso que estamos falando. Não é disso que estamos falando. Mas quando eu também estou passando e não me mobilizo ou não me sensibilizo, eu estou momentaneamente
manifestando uma ausência Sim. de empatia Sim. e sentimento por uma outra pessoa. Mas é uma ausência social. Exato. Por isso que é Né? psicopatoplastia. Isso. É uma plastia, né? Uhum. Mascarando uma indiferença. Né? Mas isso para responder porque eu mergulhei por aí. Porque só a psicopatologia clínica Sim. individual, para eu dar conta de Não, todos não os dá. fenômenos humanos, não dá. E fantástico que você falou, porque a psicanálise ela fica só na questão individual. Do indivíduo. Não dá conta. Não dá. Não dá conta. Do social E não é dá. muito interessante esse olhar que você tem, e o olhar que é do social, porque aquela pessoa pode estar ali num sofrimento, mas quando você abre esse olhar dela e mostrar um grupo, olhar para um todo, é muito fantástico, porque ela consegue se libertar daquilo que ela está vivendo ali no eu pessoal dela. Porque às vezes ela pensa que aquilo é só dela, mas é uma transformação dentro daquele contexto, daquela casa, daquela família, daquela cultura. Então é fantástico. Eu amo psicologia social como um todo, né? Eu senti essa transformação que você está falando no evento que eu fiz, quando eu cheguei a 1 milhão de seguidores. E eu recebo muitos e-mails, vocês devem receber também. Nossa, como você me ajudou, nossa, você mudou minha vida, nossa, eu devo tanto libertador. a você, é libertador, tal. Então, quando eu cheguei a 1 milhão de seguidores, eu, pessoa física, comprei 1 tonelada de alimento, e era época da pandemia, fui distribuir numa favela. Não gosto da palavra comunidade, não. Fui distribuir numa favela. Para isso eu precisei mobilizar a equipe do Nós da Questão. Ninguém se negou aí em plena pandemia. Teve que se falar com o dono de favela, onde pode entrar, onde não pode entrar. Eu não podia fazer fila, juntar tudo num lugar e botar as pessoas para receberem. Então, a gente teve que, sacola por sacola, 1 tonelada de alimento, deixar em casa. As pessoas ficavam extremamente agradecidas. Eu vivi coisas assim terríveis ali dentro, como uma mulher que veio com uma criança muito suja, uma criança catarrenta no braço, e chegou para mim e disse, por favor, eu me emociono, desculpe. Mas, por favor. Por favor, me dê uma sacola de alimento. E o chefe que estava lá coordenando disse, você não vai receber. Acredito. Ela disse, mas eu preciso muito, me dê uma sacola. Eu não podia desobedecer ao homem que me matava. Claro, como é que eu ia dar? E ela também E seria ela morta também, depois. ela seria morta depois. Exatamente. E por que eu fiz isso? Primeiro, porque eu acho que eu tenho a obrigação de devolver o que eu recebo. E, em segundo lugar, porque na live de 1 milhão de seguidores, eu fiz um vídeo de 3 minutos mostrando essa entrega e disse o seguinte, vocês não dizem que me devem muito. Pois então é hora de pagar. Agora vocês vão pagar fazendo o seguinte, só hoje, façam um prato de comida, só hoje. E a primeira pessoa que você encontrar na rua, entregue a esta pessoa. Mas eu não quero só que você entregue. Eu quero que você chegue e pergunte o nome da pessoa. Qualifique. Como é seu nome? Alex, seu nome é Alex. Alex, é porque eu me lembrei de você que eu estou lhe dando esse prato de comida. Gente, mas foi uma adesão tão maciça. Eu recebi tanto e-mail das pessoas dizendo muito obrigado por essa oportunidade. O nome do meu era fulano, o nome do meu era cicrano. E isso foi tão transformador para essas pessoas. Entende? É isso. Eu queria que elas olhassem para o amor, para não afundarem no mar de sentimentos que nos distraem tantas vezes. E eu acho que a nossa obrigação é devolver, porque a gente tem muito mais do que precisa. Concordo totalmente com você. E quando você fala, eu também acho que a psicanálise não basta. Para o social? Para o social, não. O existencialismo, tudo sempre foi nenhuma crítica, porque nós bebemos na psicanálise,